ouvir. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ser com ela, Senhor. Que o Senhor venha dar provisão, Senhor. Abre as portas, Senhor, de emprego. Em nome de Jesus, prepara, Senhor, o local que eles vão trabalhar. Em nome de Jesus, que eles venham ser, Senhor, discípulos teus e reconhecer, Senhor, a tua graça e a tua soberana mão através, Senhor, da vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Pode todo mundo sentar, por favor. Oi, bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bom. Hoje a gente vai fazer agora um momento rápido. Vamos fazer o que crente gosta de fazer, que é o quê? Comer? Não, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Quem puder me acompanhar, por favor, eu vou abrir a palavra lá em Deuteronômio, no capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26, lá no verso 1 mesmo. Todo mundo conseguiu? Calma. Bora. Deuteronômio 26, tá? Vou ler aqui para vocês, tá, pessoal? Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta de suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Verso 7. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês, os levitas, e os estrangeiros que estiverem entre vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se na cidade de vocês. Amém? Gente, a gente está na palavra agora aqui de dízimos e ofertas, e Deus ele veio falar ao meu coração um pouco sobre esse início aqui do capítulo 26 de Deuteronômio, porque se a gente analisar um pouco lá do versículo 1 até o 6, Deus ele nos convida a nos lembrar do passado, sabe? Aquele povo que era cativo. No finalzinho ali do verso 5, isso fica bem claro quando ele lembra dos antepassados dele, que ele diz: o meu pai era um arameu errante, ele desceu do Egito e foi um povo maltratado. Então muitas vezes Deus ele nos convida a nós olharmos para o passado. Para quê? Para nós lembrarmos o nosso coração tudo aquilo que Deus fez para nós. Muitas vezes nós temos que lembrar e relembrar o nosso coração tudo aquilo que fez, porque senão o nosso coração esquece. O nosso coração, com as atribulações do dia,
com as distrações que o dia nos oferece, o dia a dia, nós tendemos a esquecer as maravilhas que Deus fez nas nossas vidas. E isso fica muito claro aqui no verso 7, quando ele diz, depois que ele lembrou daquele passado, que Deus ele nos convidou a lembrar do passado, no verso 7 ele diz, então chamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Deus, ele enxergou tudo aquilo que você já passou e ele te convida hoje a lembrar, porque hoje muitas pessoas estão aqui vivendo a resposta da oração que fizeram anos atrás. A gente tem que se lembrar disso. Eu sei que nós continuamos orando por coisas que eu creio que Ele vai nos abençoar no futuro, mas hoje nós estamos vivendo respostas de orações que Ele já nos intercedeu, já nos deu, que nós fizemos anos atrás e às vezes esquecemos. Para quê? Porque Ele nos convida para olharmos para o passado e então lembrarmos de todas as grandezas e maravilhas que Deus fez, para nós enchermos o nosso coração de gratidão. No verso 11 nós lemos, vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e suas famílias. Sabe, é para nós enchermos o nosso coração hoje de alegria. Nós temos que exercitar a gratidão. Deus ele nos convida a exercitar a gratidão. Nós temos que olhar para o passado e enxergar todo o carinho e cuidado de Deus para conosco e com as nossas famílias. Hoje eu convido cada um aqui a tentar enxergar tudo aquilo que Deus, que você pediu lá atrás e hoje você tem, porque Deus ele te deu e às vezes você nem lembrava que foi Ele que te deu. Então, eu queria falar aqui sobre os dízimos, porque o dízimo ele é uma expressão de gratidão. As ofertas, elas são expressões de gratidão. Porque quando nós olhamos para trás, nós entendemos que o que temos não é nosso. Foi Ele que nos deu. Então nós somos gratos pelo que nos deu, então nós transbordamos na vida de quem? Aqui ele fala, no último verso, quando separado o dízimo, tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Nós transbordamos, tanto no nosso ministério, para com a nossa igreja, nós transbordamos para a nossa família, nós transbordamos para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. Você tem transbordado aquilo que Deus te deu em abundância e generosidade para todos aqueles que estão à sua volta? Eu te convido hoje a pensar e refletir um pouco sobre isso. Porque muitas vezes nós somos represa, nós retemos tudo aquilo que Deus ele nos dá, mas Deus ele não nos convida, sabe, a somente nos abençoar. Nós não somos a finalidade, o fim de Deus, nós somos o canal. Aleluia. E, por fim, eu queria falar sobre o ano do dízimo que eles falam aqui, porque o que acontece? Lá em Números 18 ao 21, nós temos a ordenança estabelecida do dízimo, que esse dízimo ele era feito anualmente para suprir as necessidades dos levitas, porque eles não herdaram a terra, então eles eram necessitados daquilo dali. Porém aqui em Deuteronômio, ele fala sobre o ano do dízimo, que era um dízimo especial que acontecia a cada 3 anos. Esse dízimo aqui era um dízimo que ele se estendia não somente aos levitas, mas para todos os necessitados ali. Era uma expressão de gratidão para Deus. Por quê? Porque era um dízimo especial, porque ele era feito com gratidão sobre tudo aquilo, com generosidade para transbordar para todos aqueles. Eu queria deixar enfatizado isso daqui, porque olha só a nossa igreja, gente. Nós estamos passando por um momento assim, que ao meu ver é um momento de bênção. Nós estamos passando por obra, nós estamos sonhando juntos, nós estamos sonhando de tudo aquilo que Deus ele vai alcançar através de nós, em nós e através desse espaço aqui. Isso daqui, tudo que está acontecendo é graças a nós que estamos contribuindo, sabe? Porque Deus ele derramou seu Espírito de maneira generosa sobre nós, a palavra diz isso. Então por que nós não possamos ser generosos para com os próximos, para com a igreja? Porque a igreja, ela faz um trabalho sensacional, essa igreja, eu participo, eu posso falar com propriedade. Os órfãos, as viúvas, as cestas básicas, os trabalhos que a gente faz,
Essa obra que a gente está fazendo aqui, a finalidade não é somente para a gente, é por todas aquelas pessoas que querem vir conhecer de Deus e precisam, e às vezes não tem espaço. Então hoje eu convido a igreja para a gente, no nosso coração, olhar para trás com gratidão, enxergar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, tem transbordado através de nós, para nós expressarmos a nossa gratidão, para a gente conseguir terminar a obra da nossa igreja, para a gente conseguir sonhar e fazer coisas melhores. Quantas coisas boas que a gente sonha aqui, sabe? Nós aqui temos a oportunidade de participar de maneira efetiva no crescimento da igreja, uma semente que está crescendo e vai gerar frutos. Creia, não é o pastor, não é o louvor, somos nós através de quem? Do Espírito Santo de Deus, que nos capacita e nos permite sonhar. A obra é dele. Eu queria lembrar vocês que nas cadeiras tem os QR Codes para quem quiser contribuir. Para o pessoal que está online também vai aparecer o QR Code. Quem não tem o QR Code pode levantar o braço para chamar aqui a Tamara, que ela está com uma cestinha lá para entregar. Tudo bem, gente? Quem hoje sentiu a presença do Espírito Santo aqui? Amém. Vamos orar? Agradecer tudo aquilo que Deus tem feito. Nosso Deus, nosso Pai poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, meu Deus. Nós te agradecemos pelas crianças que estão ali, que são o futuro da nossa igreja. Nós te agradecemos pelos visitantes que entram por essa porta aqui. Nós te agradecemos pelas famílias aqui representadas, Pai. Nós te agradecemos pela obra, pelos sonhos que o Senhor nos permite sonhar e que o Senhor coloca em nosso coração. Muito obrigado, meu Deus. Ao olharmos para o passado, Pai, tudo aquilo que nós vivemos, nós só conseguimos enxergar o carinho e o cuidado que o Senhor teve conosco, Pai. A Tua graça nos constrange, meu Senhor. E por isso nós somos gratos, porque grandes coisas o Senhor fez. Muito obrigado, meu Senhor. Nós te pedimos hoje aqui, nos usa, Pai. Derrama o Teu Espírito de maneira generosa e soberana sobre nós, Pai. O Teu Filho, com apenas 12, eles abalaram as estruturas do mundo antigo, meu Deus. Aqui nós temos mais de 12, meu Pai. Sim, Deus. Nós temos mais, então nos usa, meu Deus. Nos usa, Pai, nos usa no ambiente que nós estivermos, nos usa nos arredores aqui da Tua igreja. Nos torna disponíveis para fazer a Tua obra, meu Deus. É isso que nós pedimos, pelo poder que é no Teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em mim.
Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio da Tua presença, pelo privilégio que temos, Senhor, de ter acordado, de estar aqui, Senhor, falando, ouvindo, desfrutando, comendo, abraçando, sendo abraçados. São tantos privilégios, como muito bem nosso querido irmão Patrick falou aqui. São muitos privilégios que precisam ser lembrados. Traz, Senhor, a nossa memória, a nossa curta memória, as coisas que nos trazem alegria, as coisas que nos trazem esperança. Traga, Senhor, a nossa memória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Meu amado é o mais belo entre. Mesmo que o Mateus esteja no local, nosso Deus continua sendo mais bonito que ele, inclusive. Sem constrangimento. Eu já tive uma ovelha, não vou falar o nome dele, óbvio, que a gente precisou tratar com ele, lidar com ele sobre a beleza, sabia? Ele era tão belo, ele era um homem tão bonito, que a gente precisou tratar durante muito tempo a questão da beleza com ele, porque ele se sentia envergonhado às vezes de estar nos lugares. Imagina, todo lugar que você está, você sempre é a pessoa mais bonita do lugar. Sempre, qualquer lugar que ele entrava, ele era sempre a pessoa mais bonita, mais alta, mais tudo do lugar. E ele ficava muito envergonhado com isso. Acanhado, não falava direito. Até que o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, diz para ele, cara, isso foi muito forte. Diz para ele que a hora que ele entender que a beleza que eu dei para ele é para minha honra e para minha glória, ele nunca vai se sentir assim. Diz para ele que eu consigo, através da beleza que eu dei para ele, mostrar a minha grandeza, a minha beleza. Cara, ele chorava. Foi por interior, cara. Um negócio muito louco. Tem gente que tem esse mesmo problema com pobreza, tem gente que tem esse mesmo problema com riqueza, tem gente que tem esse mesmo problema com altura, seja baixo ou seja alto. Tem gente que tem esse problema com tudo, mas a gente vive essas realidades porque a gente esquece que tudo que a gente tem e tudo que a gente é, e foi muito bem dito aqui pelo Patrick, tudo que a gente tem ou tudo que a gente é pode de alguma forma e deve refletir a beleza e a grandeza de Deus. Coisa mais linda do mundo é quando a forma mais simples de evangelizar, no seu local de trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar que você esteja, a forma mais simples de evangelizar, passar o amor de Deus para uma pessoa é através do amor. O amor é sempre a forma mais fácil. Mas existe uma segunda forma que também é muito simples, é através da excelência. Cara, quando você é excelente naquilo que você faz, principalmente no tempo de hoje, as pessoas ficam se perguntando, mas cara, por que você faz isso desse jeito? Por que você faz isso dessa forma? Por que você se dedica tanto? Por que quando todo mundo já parou por aqui, você sempre pensa, não, dá para melhorar, por que você... Aí você simplesmente diz assim, porque eu estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Cara, é muito simples falar de Deus. Não é sobre isso que eu vou falar. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas comecei com o Mateus, terminei no evangelismo. Eu e a minha mente fértil. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias.
Eu ainda não consegui sair do livro de Neemias. Já fui, já voltei, já fui e já voltei. E provavelmente nos próximos dias eu continue, talvez não indo e voltando, mas pelo menos indo de novo. A gente vai ler primeiro o capítulo 6, versículo 3. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Se eu pudesse dar um título que a gente vai falar hoje: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Amém? Eu estou num grande projeto, o projeto de ser o melhor marido do mundo. Amém, maridos? Amém. O projeto de ser a melhor esposa do mundo. Amém, esposas? Amém. O projeto de ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe. Amém, pais? Amém. O melhor executivo da minha empresa, o melhor funcionário, o melhor empreendedor. Eu estou num grande projeto e não posso parar. Dá licença? Não posso. Simplesmente não posso. O texto vai dizer assim, Neemias, capítulo 6, versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar, ou não poderei descer, como dizem algumas versões. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter com você? Por que eu deixaria de fazer a minha obra para falar com você? Por quê? Qual é o motivo que me faria parar a grande obra que eu estou fazendo? É só conversar com você? É só jogar a conversa fora? É só bater papo? Quantas e quantas vezes nós já pensamos em desistir de alguma coisa que a gente está fazendo, ou que a gente está empreendendo, ou já se sentiu cansado ou questionado: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena prosperar nessa direção? Será que vale a pena investir nessa família, nesse ministério, nas finanças, na minha saúde? Será que vale a pena permanecer nesse propósito? Meu Deus, toda vez que eu entro naquele cross-train, eu penso: meu Deus, tem que valer a pena, Senhor. Cara, eu saio destruído de lá. Eu ando até a pé e volto, e não volto cansado. Eu entro naquele troço, 40 minutos depois eu estou morto. Eu fico pensando: tem que valer a pena. Aí você encontra pessoas que você já não vê há um tempo: pô, pastor, você está emagrecendo aí. Pô, vale a pena. Parece que não, mas eu tenho muita dificuldade com a internet. Parece que não, eu falo, eu brinco, eu gravo, não sei o quê, mas eu tenho. Mas ontem, a gente encontrou uma senhora que era de Monte Tabor. Meu Deus, qual é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. E aí, teve uma hora na conversa que ela falou assim: eu te sigo, tá, pastor? Aí eu falei: não, vejo lá, você posta. Às vezes eu vejo pelo Facebook, às vezes eu vejo pelo Instagram, não sei o quê. Aí eu falei: caraca, a mulher mora a 50 quilômetros da minha casa. Devia ter, sei lá, 5 anos que eu não vi ela. Eu te sigo, tá, pastor? Aí eu falei: vale a pena continuar escrevendo, gravando, falando. Eu preciso fazer isso com mais intencionalidade. Eu preciso colocar mais palavras de amor, de graça, de esperança, mais conhecimento da palavra. Eu preciso, porque existem pessoas que realmente veem, que realmente ouvem, que realmente se dedicam ali 30 segundos. Não vou ouvir aqui o que o pastor está falando. Só que todos os dias pela manhã você tem milhões de coisas que você tem que pensar. E aí no meio disso você pensa: será que vale a pena? Será que vale a pena? Aí você pensa: pô, vamos fazer uma obra, vamos fazer não sei o quê. Será que vale a pena? Não, aí você sonha e você planeja, mas será que vale a pena? O texto está dizendo como a gente precisa reagir quando a gente toma uma decisão. É um texto que não precisava de pastor para explicar, ele se auto-explica. Eu estou fazendo uma grande obra
A palavra grande muda todo o contexto. Eu gostei disso aqui. Caramba, eu já vi algo para eu escrever aqui. Caramba, falei e vi ao mesmo tempo. A palavra grande muda tudo nesse texto. Porque muitas vezes a gente para porque o que a gente está fazendo não é grande. Não é grande o suficiente para a gente pensar, isso aqui é peso 10, isso aqui é peso 1. É o fato da palavra grande estar nesse texto que faz a diferença. Se ele tivesse digitado, eu estou fazendo uma obra e não posso parar, a probabilidade de parar era grande, porque era só mais uma obra. A obra você vai ter um monte na sua vida. Projetos você vai ter um monte na sua vida. Planos você vai ter um monte na sua vida. Mas existem coisas que são muito grandes. Se você tiver que escolher entre comprar uma casa e cuidar do seu filho, você não vai pensar duas vezes. O seu filho é sempre a prioridade, porque o filho é a grande obra. Meu Deus, eu não tenho que pensar, não tenho que falar, não tem a Valentina e qualquer outra coisa. O que não é, literalmente é qualquer outra coisa, porque não interessa o que está lá do outro lado. Interessa o que está do outro. Não interessa o que está do outro lado. Se o que está desse lado aqui é mais importante, eu não quero nem saber o que está lá do outro lado. Não faz sentido saber o que está lá do outro lado, porque não faz diferença. Simplesmente não faz diferença. É uma obra muito grande. É uma coisa muito grande para eu pensar na possibilidade. Eu nem sei o que tem lá do outro lado. Agora, quando você está olhando para algo que você ainda não conseguiu ver pronto, ou que você só consegue ver pela fé, mas é grande, aí você começa a ponderar as coisas. E é nessa hora que você vê pessoas trocando grandes coisas por coisas que elas acham que são grandes. Elas acham que a afronta é grande, elas acham que o outro projeto é maior do que o projeto da vida. Elas vão achando, elas acham que a novinha é melhor do que a mulher que você está casado há muito tempo. Eles vão achando, elas vão achando, as pessoas vão achando, até que, quando menos espera, já trocou o grande projeto por qualquer coisa. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é visão. Visão. Primeiro você vê, depois todo o resto acontece. Mas primeiro você vê. Vê a coisa acontecendo. Mas não veja. Olha. Veja. Visão. Tudo começa com uma causa que queima dentro do seu coração. Uma coisa que você está vendo. Tudo começa ali. A Bíblia vai dizer, Neemias 1, 3 a 4, quando eu ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Por alguns dias estive pranteando, jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Ele ouviu de Hanani, ele ouviu as notícias, ele ouviu as situações. Cara, ele ouviu e ele sentiu aquilo dentro dele. Ele não estava lá para ver os muros queimados, ele não estava lá para ver os muros derrubados, ele não estava lá, mas ele viu. Ele teve a clara percepção do que estava acontecendo. Ele viu. E ele chorou, ele jejuou, ele lamentou. Neemias não começou com recursos. Ele não tinha recursos, ele só começou com uma visão. Ele vai dizer, eu não sei nem do que eu preciso. Então ele vai pedindo mais notícias, ele vai pedindo mais situações. Enfim, as coisas vão acontecendo diante dele, mas ele está vendo tudo. Ele está indo passo a passo. E depois do choro,
ele começa a perceber o que eu tenho que fazer, quais os passos que eu tenho que dar, a quem eu tenho que me associar, como que eu tenho que proceder. A Bíblia vai dizer de forma clara que o rei foi um dos seus companheiros de trabalho. A Bíblia vai dizer isso de forma clara, do que você precisa. E ele diz, eu preciso de acesso. Eu preciso que você fale com o rei desse terreno aqui. Eu preciso passar com madeira por isso. E o rei foi dando acessos, cartas. O rei foi fazendo, construindo, mas ele não tinha nada. Nada, ele não tinha nada, só uma visão. E uma visão muito clara. A visão é a resposta de Deus para uma dor invisível. Cara, essa é forte. Às vezes, a resposta de Deus é a visão da resolução do problema. Não é nem a resolução do problema, mas é a visão, porque muitas vezes você não consegue resolver um problema porque você não está vendo saída. Você está olhando, aí você diz assim, cara, eu não estou conseguindo enxergar nenhuma luz no fim do túnel. Isso significa que você não está encontrando saída. Só que quando você para e você começa a fazer como o Patrick mesmo falou hoje aqui, trazer a memória, trazer para dentro de você coisas que te trazem alegria, situações que você já venceu em Deus, respostas que já foram vividas e respondidas em Deus, quando você vai trazendo a memória, aquilo ali vai assim, ó, vai abrindo a visão. É como aquele homem, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Cara, quando você vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem no céu, sabe o que significa aquilo? Nada. Eu já cansei de ver pessoas pregando nesse texto como se isso não significa nada. Significa uma nuvenzinha do tamanho de nada no meio de um céu azul infinito. Não significa nada. Mas para quem tem visão, basta uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Basta isso. Aquele cara olha e ele começa a alarmar todo mundo. Ó, manda avisar pro rei para ele descer, manda que vai chover, prepara não sei o que. Cara, só tinha uma nuvem do tamanho da mão do homem no céu. Não tinha mais nada. Essa é a visão do louco. Como dizem aí os ditados, não é ditado popular, você sabe disso, mas tem alguns que são interessantes. A diferença entre o louco e o gênio é o resultado. Tu só vai saber se o cara era maluco ou se era gênio depois que terminar. Depois que a coisa acontecer. E outra coisa, o tempo revela muita coisa, tá? Você vai chamando a pessoa de maluco, 1 ano, 2, 10, 20, às vezes 25, 30 anos depois, o maluco vira gênio. E quem achou que ele era maluco, muitos já morreram, muitos já faliram, muitos já... Pum! Só vai lembrar que o cara virou gênio porque ele já é gênio. Já está reconhecido, as coisas já aconteceram, aquilo que ele falava que nunca ia acontecer, aconteceu. E aí? Como é que faz agora? Enfia a cara na terra, pede desculpa, some do mundo, como é que faz? Não é problema seu, você já é um gênio, você já é gênio, agora acabou. O problema não é mais seu, é dele, é dela. O Neemias, ele está vivendo essa realidade, ele está sonhando. Quem tem visão não espera condições ideais, ora e age. Quem tem visão, ora e age. Ontem eu falei isso no negócio de casais que eu fui. Falei, cara, o mundo, a gente acha, eu acho interessante isso, gente. A gente realmente acha que o mundo respeita aquilo que a gente sente. Meu Deus, eu estou sentindo aqui no meu coração. A gente realmente acha que o mundo respeita aquilo que a gente acha. Não, eu acho. A gente realmente acha que o mundo respeita aquilo que a gente pensa.
Não, eu estou pensando. A gente realmente, do fundo do coração, a gente acha que o mundo respeita aquilo que a gente sonha. Não, que eu estou sonhando. O mundo só respeita resultados, gente. A sociedade só sabe respeitar uma coisa, resultado. Se você não for lá e fizer, ninguém vai te respeitar. Se você não levantar e realizar, ninguém vai te respeitar. As pessoas vão achar que você é maluco, sonhador, doida. Você tem que levantar e fazer. Ah, mas vão falar você fazendo ou não. Vão falar você dando certo ou não. A diferença é que quando der certo, vão bajular você. Vão atrás de você. Quando der certo, todo o resto vai dar certo. Lembra dessa frase? Quando der certo, não é se vai dar certo. É quando. Quando der certo, todo o resto vai dar certo. Vem dando tudo errado, aí tudo errado aqui, tudo errado aqui, tudo errado aqui. Aí você não para. Aí tudo errado aqui, tudo errado aqui, tudo certo aqui. Aí você não para. Aí tudo errado aqui, tudo errado aqui, tudo errado aqui, tudo certo e certo. Aí você não para, até dar tudo certo aqui, 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 aqui. As coisas vão se acertando. Quando eu e você a gente não para, as coisas vão se acertando. Elas vão se alinhando, mas a gente não pode ficar achando que sonhar, pensar, querer e sentir vai fazer as coisas mudarem. Não vai. Não vai. A Bíblia diz que não vai, a sociedade diz que não vai, a vida diz que não vai, a história diz que não vai. Tudo que a gente pode olhar para tomar como parâmetro, até o céu, não vai. Se Jesus tivesse visto ali Deus falando, não, eu vou, não sei o quê, e ele não tivesse falado, eu vou, acabou, ele estava condenado até hoje. A gente só tem vida e vida eterna porque Cristo disse, eu vou. Ele não ficou pensando, sentindo, querendo, imaginando. Não, ele disse, eu vou. E veio. E pagou o preço. E viveu como nós, sofreu como nós, teve morte cruz, vergonhosa. Viu ali sendo não só chicoteado, mas ficou por um tempo distante de Deus, viveu na eternidade uma lacuna onde o pai e ele não estavam tão conectados. Imagina a dor do filho. Na eternidade, ter uma lacuna entre o relacionamento do filho e do pai. Imagina essa dor. Se você acha que a mancha na história de Cristo é ele ter tomado o meu e o seu pecado, isso é muito pequeno diante do curto período que ele ficou longe do seu pai. Essa foi a maior dor que Cristo sentiu. Não foi coroa, não foi furo, não foi chicoteada, não foi o seu pecado. Não. A maior dor que Cristo sentiu foi ficar por um breve período de tempo longe do seu pai. Pai, por que me abandonaste? Primeira vez que você vê Cristo expressando dor e lamento no mesmo lugar. Pai, por que me abandonaste? A visão de Cristo não estava nos seus acusadores. Quando Cristo olha com visão para os seus acusadores, ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quando Cristo olha para Jerusalém, sendo Jerusalém quem é, ele diz, lamento por Jerusalém, mais misericórdia haverá de Sodoma e Gomorra do que de ti. Cristo tem visão para tudo e para todos. Quando ele olha para nós, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre bons e maus. Ele tem visão sobre tudo, mas nesse momento, quando ele olha para o Pai, ele diz, Pai, por que me abandonaste? É a única hora que ele não fala intercedendo, ele não fala sendo um cuidador, ele fala como ele mesmo. Ele rasga o coração dele. Ele sabe porque o pai precisava abandoná-lo. Ele sabe porque são os nossos pecados que nos afastam de nós e Deus. E naquele momento ele toma todos os nossos pecados e automaticamente há o afastamento.
Porque ele decidiu isso. Ele decidiu viver essa dor, e ele vive essa dor sozinho. Ele não vive essa dor com os discípulos, ele vive sozinho. Porque é muita dor. Eu acho que quando a gente pensa na eternidade, quando a gente pensa em Cristo, quando a gente pensa na fé, a gente não consegue entender como deve ser doloroso viver eternamente longe de Deus no inferno. Quando a gente brinca assim, não, mas dá tempo ainda, não, mas no fim da vida, não faça isso. Porque Cristo já revelou que um breve período de tempo sem Deus já é muito. Imagina a eternidade. E Neemias está olhando para a cidade com uma visão e dizendo: aquela cidade precisa ser murada de novo, aquela é a cidade santa, aquela é a cidade do meu Deus, é lá, e a gente tem que fazer, mas porque era lá, Deus colocou alguma coisa naquele momento lá. É lá que o povo vai, é lá que o povo adora, é lá que o povo se reúne, é lá que os sacerdotes fazem o que tem que fazer, os levitas fazem o que tem que fazer, os profetas fazem o que tem que fazer. Qual é a obra que Deus colocou no seu coração? Qual é a visão que Deus tem colocado no seu coração de realizar algo, de o que é a salvação da sua família? Eu não sei o que faz sentido para você, o que Deus tem falado para você. A única coisa que eu tenho para te dizer é: tome uma decisão com aquilo que você está vendo em Deus. Tome uma decisão. O segundo ponto para a gente caminhar: oposição. Toda grande obra atrairá oposição e distração. O inimigo não quer nos matar. Ele sabe que matar quem confia, quem já depositou sua história diante de Deus, é furado. Ele está dando eternidade para a pessoa. Ele não quer isso, ele não quer te matar, ele só quer te distrair. Porque se ele te distrair, você não realiza a obra que você tem que realizar. A obra que Deus escreveu, ele criou a tua vida para realizar uma obra específica, que você, somente você, com as suas habilidades, com o seu caráter, com a sua visão, com o seu jeitinho, com o seu talento, abraço, sorriso, tudo que você é e tem, possui como característica e habilidade e sei lá o quê, tem coisa que foi feito para você, desenhado com o seu número, é para você. E o inimigo sabe disso. E ele vai ficar tentando te distrair para lá e para cá, vai te distrair com uma coisa boa, com uma coisa ruim, com uma coisa que vai te alegrar muito, com uma coisa que vai te... Ele vai ficar te entristecendo, que nem ping-pong assim, ó, e te distraindo, te distraindo até que tua vida passe. E você chega no fim da vida e tenha que ouvir o que eu ouvi do Senhor Luiz ontem. Olha, eu me converti com 60 anos. Um único arrependimento que eu tenho foi de não ter entregue a minha vida para Jesus antes. Cara, eu já ouvi, cansei de ouvir isso. Eu já ouvi isso demais. É a realidade. Se você deixar para o final, você vai se arrepender. Porque você vai olhar para trás, eu vou olhar para trás e vou pensar: cara, o que eu poderia ter feito com a minha juventude na presença de Deus? Agora a minha força já não é mais tão grande, mas o que eu poderia ter feito quando eu era tão forte? Quando eu era tão novo? Quando eu tinha mais disposição para trabalhar, para sonhar, para imaginar, para empreender, para realizar, para orar, para... Meu Deus! Você consegue ver o privilégio que você e nós estamos tendo de servir o Senhor com a nossa idade, com o nosso tempo? Você consegue ver esse privilégio? É muito privilégio. Muito privilégio. Neemias capítulo 4, versículo 1 a 3 e Neemias 6, versículo 2 vai dizer que Sanbalat e Tobias zombavam deles. Eles procuram me intimidar para que eu pare essa obra, disse Neemias. Sanbalat e Tobias zombaram tanto. Tem uma das zombarias deles que eles dizem assim: será que eles estão achando que vão conseguir terminar esse muro todo em um dia?
Sabe por que ele diz isso? Por causa da velocidade da obra. Meu irmão, a obra estava numa velocidade absurda. E aí os informantes, não, os mensageiros ficavam indo e voltando. E como, eu não sei se vocês sabem, mas a geografia de Jerusalém aponta um vale. Então, eles não precisavam nem descer para Jerusalém. Eles só paravam na ponta do morro e olhavam. E dava para ver tudo. E eles iam para a ponta do morro e viam o negócio de um jeito. Voltavam. Quando voltavam no meio-dia, já estava de outro jeito. Quando voltava, 3 horas da tarde, já estava de outro jeito. E as informações chegavam. E a zombaria é... Eles realmente acham que vão terminar isso tudo em um dia só? Por causa da correria, da velocidade, do ânimo, do gás, da força. Quando você começa a construir algo, o inimigo começa a aparecer. Ele começa a aparecer. Começa a te mostrar um monte de coisa. A oposição mais perigosa não é a que grita, mas a que tenta te seduzir para parar. Não é a que diz assim, vou quebrar esse muro, porque se falar, vou quebrar esse muro, o que você faz? Você acelera e constrói o muro mais rápido. Mas se disser assim, dá uma pausa aí, pô, vou botar uma mesa aqui com pernil, com um vinho maravilhoso, vamos sentar, vamos tomar um vinho, vamos comer um porco eles não podiam comer, vamos comer um bode, um boi, rapidinho, depois a gente volta aí. Por que você acha que a feijoada na batida da laje é só quando termina? Meu irmão, se botar no meio da batida da laje, acabou a batida da laje, meu irmão. Ninguém mais vai trabalhar. É distração. O foco é distrair. Esse é o norte. Distrações são portas disfarçadas de fracasso. São portas que tu entra, mas quando tu entra, bum, tu dá de cara com fracasso. Aí para voltar é mais difícil, aí às vezes o ego da gente é enorme, a gente não consegue abrir a porta do fracasso de novo para voltar para o ponto anterior, a gente fica vendo, às vezes se mete mais fracasso ainda, vai entrando. Meu Deus, por que a gente é assim? A gente é assim. Aí sabe onde é que Deus, cara, quando a gente olha para Deus e diz assim, realmente... Quando a gente diz que não existe outro igual, não existe outro igual mesmo. Porque Ele nos aceita, Ele sabe quem a gente é. Ele sabe quem a gente é e aceita a gente assim mesmo. Terceiro ponto, e para a gente terminar, a perseverança. O muro só foi concluído porque Neemias não parou. Foi afronta, foi zombaria, foi carta, foi não sei o quê, e... Porque para, uma hora, quando percebe que se você não vai parar, sabe o que o inimigo faz? O inimigo para de te zombar e ele começa a te afrontar. Quando ele percebe que você não vai parar, que você já construiu uma quantidade X, daí para cá não tem mais como voltar, aí ele começa a te afrontar. Olha, eu vou te invadir, eu vou fazer isso, eu vou quebrar, eu vou te destruir. Aí tu tem sonho e fala assim, não, eu estou orando muito, Satanás está me retalhando. Irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Não, porque eu estou fazendo a obra de Deus, ele vai te retalhar se você não fizer nada, se você fizer muito, se você fizer pouco. Ele é teu inimigo. Ele vai te retalhar. A diferença é que se você estiver entrando na seara dele, ele vai dar mais atenção para você. Mas aí é uma decisão que você toma. Não, eu vou entrar nessa batalha e vou receber mais atenção de Deus. Você está com foco em Satanás, pô. Tira os teus olhos dele. Coloca os teus olhos em Deus. Ele é quem me protege. Pega a lembrança das promessas. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão. Ele não é um leão, pô. É como leão. É disfarçado
estão os anjos do Senhor e eles acampam ao nosso redor. Então ele pode até ficar ao nosso redor. Quando ele olhar para a gente, o que ele vai ver? O acampamento dos anjos do Senhor. Só que às vezes é porque a gente não conhece a Bíblia, a gente fica pensando assim, meu Deus, ele vai me ensinar a andar, ele vai não sei o quê. Deixa ele, cara. Deixa ele em paz fazer o trabalho dele. Deixa que Deus resolve. A Bíblia diz que Daniel faz uma oração, eu já estou misturando um monte de coisa, mas a Bíblia diz que Daniel faz uma oração e a resposta vem 21 dias depois. E quando o anjo chega, vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar que existem algumas conversas na Bíblia que não fazem sentido nenhum? E essa é uma delas. O anjo chega e dá satisfação para Daniel do porquê que ele demorou. Meu irmão, se tem um anjo na minha frente com uma resposta que eu pedi, eu não quero que ele fale nada, só quero que ele resolva o meu problema. Se ele não me der, ele não fala nada, não me der satisfação nenhuma, mas dizer assim, ó, agora eu cheguei, qual é o problema meu? Acabou, eu já estou feliz pra caramba. Mas ele chega e ele dá satisfação. Olha, eu demorei, porque da onde eu estava até eu chegar aqui, rapaz, foi uma luta. Aconteceu isso, mas eu cheguei. Estou aqui. Cara, é isso. Quando a gente lembra disso, a gente lembra, caramba, a gente serve a um Deus que nos protege com seus anjos, e além desses anjos serem muito poderosos, eles são anjos educados. Eles são anjos professores, eles nos explicam. Eles são anjos. O livro de Hebreus vai dizer que os anjos são seres ministradores aos homens. A função angelical. Você sabe por que Satanás se rebelou? Satanás se rebelou porque Deus estava criando. Essa é uma teoria minha, tá? Não está escrito em lugar nenhum. Então já avisei antes, inclusive na internet. Ele estava lá, aqui ó, anjo, como todos os outros. E aí Deus vai criar um novo ser. Quem? Nós. E aí quando ele vai criar um novo ser, os anjos estão vendo tudo. Eles estão percebendo tudo. E eles percebem no caminho que esse novo ser será a imagem e a semelhança do próprio Deus. E o que o Satanás queria ser, o Lúcifer queria ser? Ele queria ser a semelhança do próprio Deus. A coisa mais óbvia do mundo. A Bíblia vai dizer que o último estágio era ele e depois vinha Deus. Ele era o guarda da presença de Deus. Então ele estava ali guardando todo o resto que fazia chegar até Deus. Existia tudo aqui e atrás dele tinha Deus. Ele via, se eu vejo o Ronaldinho Gaúcho jogar todo dia, eu quero ser que nem ele. Se eu vejo uma pessoa muito excelente fazendo o que ela está fazendo, eu quero ser que nem ela. E Lúcifer via Deus. Ele sabia o que estava, ele sabia o que estava protegendo. Quando Deus revela que nós seríamos criados à imagem e semelhança dele, e o texto lá em Hebreus está dizendo que eles são seres ministradores aos homens, e ele descobre que esse novo ser, ele ainda ia ter que servir a esse novo ser. Você acha que ele ficou feliz? Você acha que ele ficou contente? Você acha que quando Deus disse assim, olha, agora todos vocês anjos, têm uma só função. Olha os que estão dizendo santo, santo, santo ali. Vocês têm funções. Funções específicas, mas a principal delas são eles. Você acha que ficou alegre com isso? Aí a chave para entender isso é a hora que eu e você, a gente para de entender que Satanás não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Ele diz, reuniu todos os anjos e veio também Satanás. Satanás obedece, ele é anjo. É caído, mas é anjo.
Ele obedece. Deus não tem inimigo. Mas nós temos. Ele é nosso inimigo. Porque se ele não vai me servir, o que ele vai querer fazer comigo? Se ele não vai me servir, ele quer me destruir. Se ele não serve para servir, ele serve para destruir. O inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. É para isso que ele serve. Porque ele servia para todo o resto. Ele veio para... Os anjos vieram para dar, para construir. E quando Deus ordena a bênção, para propagar a vida, para liberar a vida, para tocar, para fazer acontecer, para proteger a vida. Se ele não serve para isso, vai servir para aquilo. O pastor Gerson dizia que quem não trabalha, dá trabalho. É simples assim. Se você é um filho que não trabalha, você vai dar trabalho. Se você é um funcionário que não trabalha, você vai dar trabalho. Se você é um chefe que não... Exemplo, Davi. A guerra comendo lá, aí na única guerra que ele decidiu ficar em casa, o que aconteceu? Na única guerra, ele só ficou uma guerra em casa. Só tem um relato bíblico de Davi ficando em casa em guerra. O que aconteceu? Ele está em casa, no terraço, aí olha uma mulher, aí deseja, aí manda matar o marido da mulher, bota lá na frente de batalha, aí pega a mulher, aí faz o filho nela. É que ele só faz besteira. Porque quem não trabalha, dá trabalho. E Neemias sabe disso. Quando ele olha para toda aquela oportunidade, não está escrito não, mas veio na minha mente agora. Quando ele olha para toda aquela oportunidade, sabe o que ele olha e vê? Trabalho. Sabe o que ele olha e vê? Oportunidade. Sabe o que ele olha e vê? Ele diz assim, está tudo destruído. Ok, pode ser reconstruído. O povo está triste, eles podem ficar felizes se a gente se movimentar, se a gente fizer, se tiver um líder. Ele vê uma oportunidade. Hoje é o dia, esse é o tempo. Concluir é mais importante que começar. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que... O fim das coisas é melhor que... Concluir é melhor do que começar. Começar você começa com ânimo, mas é na conclusão que o diploma vem. É na conclusão que a criança sai da barriga. É na conclusão que as coisas realmente acontecem. Parece óbvio, mas não é. Perseverança atrai o favor de Deus e faz até os inimigos reconhecerem a mão de Deus na sua vida. Foco e fé são resultados sobrenaturais. Quando você mistura foco e fé junto, os resultados naturais são a equação do final. O inimigo quer que você desça ou que você pare, mas Deus quer que você conclua. Esse é o objetivo de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Vou dar um minuto para você orar, colocar suas lutas, suas guerras, seus projetos, sua família diante de Deus. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Hoje é o dia de reafirmar sua missão, seu propósito, seus sonhos, seus planos. Saber ou lembrar qual é a área da sua vida que tem sido alvo de oposição, de distração. Lembrar com fé e declarar: eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Apontar como Neemias fala em Neemias 6, capítulo 9. Senhor, fortalece a obra das minhas mãos. Pegar essa palavra e repetir ela para o céu ouvir, para o inferno ouvir, para a terra ouvir toda. Senhor, fortalece a obra das minhas mãos. Purifica o meu coração, conecta a minha mente ao céu.
que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos, que o meu coração tenha os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, e que todo o meu corpo seja revigorado e direcionado para fazer coisas práticas, para dobrar o meu joelho e orar, para levantar as minhas mãos ao céu e agradecer. Neemias capítulo 6, versículo 9: Senhor, fortalece a obra das minhas mãos. Fortalece as minhas mãos quando eu estiver na minha empresa. Fortalece as minhas mãos quando eu estiver no meio da minha família. Fortalece as minhas mãos quando eu estiver no meu trabalho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Coloca, Senhor, os nossos olhos no lugar certo, na hora certa. Por favor, Pai. Por favor, Pai. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o nosso ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural, Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Rei. Mostra para essa geração, através das nossas vidas, os teus prodígios, não as capacidades humanas, mas os teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo, Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ore, ore a Deus. Senhor, tua presença, eu creio nela, Senhor. Eu creio nela, Senhor. Oh Deus, oh Deus, Espírito Santo de Deus, nós te damos acesso na nossa casa, na nossa família. Espírito Santo de Deus, oh Deus, oh Deus. E da terra nós que somos povos, aviva-nos, aviva-nos, Sim, Senhor. aviva-nos, Senhor. Oh Deus, ore. A gente está quase terminando, mas tem algo que Deus quer fazer, não falar, mas fazer em você, não com você, mas em você. Tem alguma coisa que Deus quer fazer em você. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, mostra. Como nos tempos passados, Senhor, como nos tempos passados. Oh Espírito Santo de Deus, o braço forte de Deus na nossa casa, na nossa família. Senhor, existem impossíveis que estão zombando de nós, Senhor. Existem coisas impossíveis que estão zombando da gente, Senhor. Estão esfregando na nossa cara: você é pouco, você é fraco, você é fraca, você não vai conseguir, Senhor. Cessa essa zombaria na nossa vida, Deus. Não, Senhor, pelos nossos braços fortes, mas pelo teu braço forte, Senhor. O teu braço é muito forte, ó Deus. Existem zombarias que precisam ser quebradas, que precisam, Senhor, de uma marretada tua, Senhor, de um braço tão forte que o céu estremeça, ó Deus, de algo que seja muito forte, Senhor, que seja uma violência desproporcional, ó Deus.
Em nome de Jesus, Senhor. Faz isso na nossa vida. Faz isso, Senhor, na nossa família. Faz isso, Senhor, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa igreja, ministério, no nosso estado, no nosso país, Senhor. Venha com teu braço forte, ó Deus, com a força do céu, com uma força sobrenatural, desproporcional, Senhor, que traga, ó Deus, temor, Senhor. Gera tremor, Senhor, tremor e temor na nossa nação, ó Deus. Arranca do nosso povo, Senhor, a indiferença, a omissão, ó Deus. Venha com o braço forte, ó Deus, nas zombarias da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Como nos tempos passados que o Senhor abria o chão, rasgava o céu, Senhor. O Senhor nunca mudará, ó Deus. O Senhor é o mesmo. Não existe um Deus antigo e um Deus novo. O Senhor é o mesmo. Então eu te peço, Senhor, gera, ó Deus, no nosso coração temor e tremor suficiente, ó Deus, para te amarmos mais como nação, Senhor. Te amarmos mais como pessoas, como igreja, como famílias, ó Deus. Ajuda-nos a lutar, Senhor, pelas nossas próprias casas, Senhor, como se tudo dependesse, Senhor, dessa luta de espadas embanhadas, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mostra o teu braço forte, ó grande Rei. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra pra essa geração, mostra pra essa geração teus prodígios e sinais. Como nos tempos, como nos tempos. Se coloca de pé, vamos adorar a Deus. Teu braço forte, ó grande Rei. Mostra pra essa geração, mostra pra essa geração teus prodígios e sinais. E vem mais uma vez, vem mais uma vez, e faz tudo novo. vem mais uma vez e agita todo o meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural. Oh Deus. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem feito, é aquele que está fazendo agora e vai continuar realizando muitas coisas na nossa vida, na nossa família, mas também através da nossa vida e através da nossa família. Nós declaramos, Senhor, homens fortes, mulheres fortes, filhos fortes, família forte, casamento forte, Senhor. Nós aceitamos, Senhor, as palavras que vieram do céu nessa manhã, sobre a nossa casa, sobre a nossa fé, sobre a nossa família, sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro, porque o nosso passado, Senhor, já foi justificado. O nosso presente está sendo construído em Ti, e o nosso futuro está preservado nas Tuas mãos, Senhor.
Nós confiamos, ó Deus, naquilo que o Senhor está sonhando para a gente. Nós confiamos naquilo que o Senhor está planejando para nós. E nós nos dedicaremos para, Senhor, para permanecer no foco. Nós te pedimos, Senhor, usa a nossa vida presencialmente, na rede social, Senhor, no nosso trabalho. Pode, Senhor, usar a nossa vida como oferta nas tuas mãos, ó Deus. Quando isso não estiver acontecendo, Senhor, corrige a nossa vida. Manda profetas, homens e mulheres de Deus, para, através da tua palavra, com temor e tremor, apontar a direção da tua palavra para nós, ó Deus. E que tenhamos corações humildes e quebrantados para ouvir a tua repreensão, a tua correção, a tua direção, Senhor. O teu impulsionamento, o teu encorajamento, Senhor. Usa todos os meios, ó Deus, através de uma criança. Usa qualquer meio que o Senhor quiser para nos corrigir, para nos orientar, para nos impulsionar, para nos inspirar, para nos direcionar, para nos fortalecer, Senhor. Usa, ó Deus, qualquer meio, porque nós estamos abertos a te amar, abertos a te servir, abertos a te adorar, abertos a entregar para o Senhor aquilo que nós temos e nós somos, porque nós não temos nada que não tenha vindo de ti, Senhor. E por isso, Senhor, nós te adoramos, te reverenciamos, porque o Senhor realmente é Rei. Rei, Senhor, da nossa vida e da nossa casa. Estenda a sua mão, quero abençoar você. E agora que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, com todos aqueles que você ama e alcance até aqueles que te perseguem. E como igreja nós dizemos amém, amém, amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo, um ótimo almoço. Você que está online aí, Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu domingo, a sua família. Tchau!